Durante os anos 90, vários mangás de sucesso foram lançados, alguns ganhando adaptações em animes ou filmes, outros conquistando uma legião de fãs bem fiéis. Mas hoje eu vou comentar com vocês sobre um mangá que é bem mais obscuro. Oi, eu sou a Steph e hoje eu vou comentar um pouco sobre Palepoli, um mangá bem grotesco, mas que tem vários elementos geniais e que acredito que quase ninguém sabe que ele existe. Nascido em 1968, Uzumaru Furuya é um artista que consegue variar bastante o estilo dele. Entre obras que tem aquele estilo um pouco mais tradicional e outras com um estilo um pouco mais contemporâneo, ele é bem conhecido pelas suas obras mais grotescas ou controversas. Em 1994, ele começou a produzir o primeiro mangá dele, que era lançado numa revista chamada Garo, que é o mangá que eu tô comentando nesse vídeo, o Palepoli. E mesmo esse mangá tendo várias coisas esquisitas e grotescas, sinceramente, ele conseguiu ser uma porta de entrada pro Furuya na indústria de mangás. E ele até mesmo acabou auxiliando em alguns projetos em outras áreas, como no cinema, e também ilustrou algumas adaptações de livros, como esse daqui. Mas mesmo que diversas das obras dele sejam super interessantes de abordar aqui no canal, e quem sabe eu realmente não abordo futuramente, hoje eu quero comentar em específico sobre esse mangá, porque é o primeiro mangá que eu li desse autor e por coincidência também o primeiro mangá que ele fez. Eu nem sabia disso na época que eu li, mas foi uma coincidência que funcionou muito bem e foi uma porta de entrada para mim também para poder conhecer mais das obras dele. Então, sobre o que é Palepoli? A princípio, a primeira característica que vocês vão notar quando vocês lerem esse mangá, ou se vocês realmente só abrirem as primeiras páginas, é que ele funciona com 4 quadros. Aquele estilo meio que de tirinha, sabe? Que você vê em livro de escola ou em jornal mesmo. É um estilo bem tradicional e que geralmente é usado para comédia. Esse mangá, ele tem sim vários e vários elementos de comédia, mesmo ele sendo grotesco. Tem tirinhas que realmente são engraçadas e que funcionam, por incrível que pareça, e tem algumas que só são puramente grotescas mesmo. O que eu acho interessante de verdade nesse mangá é que ele tem vários elementos bem tradicionais, tanto japoneses quanto elementos tradicionais também mais estrangeiros. Ele brinca com contraculturas e com coisas que são mais clássicas e tradicionais, e funciona muito bem. Então tem momentos em que tem muitas referências de uma arte um pouco mais clássica, ou de formatos também de tirinhas, de quadrinhos mais clássicos, mas aí ele vai e coloca alguns elementos controversos, elementos de contracultura, como era o Guru, dentro desse mangá e cria ali uma coisa que se mescla e funciona muito bem, mesmo sendo duas coisas opostas, eu diria. E mesmo que esse mangá seja bastante grotesco, ele também tem alguns painéis que são simplesmente lindos. Lindos, sério. Coisa que dá vontade de tatuar, de tão bonito que é. Chega a ser engraçado. Bom, é pra ser engraçado, porque é um mangá, querendo ou não, de comédia também. Então, como que funciona? Ele tem uma história ou coisa do tipo? Então, eu vou explicar pra vocês. Esse mangá conta várias historinhas. Algumas são historinhas de uma página só e outras são histórias que a gente vai ver, digamos assim, pequenas continuações aos poucos, conforme você vai lendo o mangá. Geralmente tem algum intervalo que conta alguma história aleatória e depois volta para alguns personagens que já tem algumas características muito bem definidas e você já espera determinadas coisas dentro dessa história, mas algumas são realmente bem interessantes. Uma que eu gosto bastante é a do desenhista e do desenho, que tem vários conflitos entre eles dois, e algumas são bem sombrias, outras são mais cômicas dentre esses dois personagens. Eu achei isso genial, porque como eu também desenho, tem algumas coisas que eu consigo meio que me identificar um pouco ali, nessas historinhas em específico.
mas tem algumas histórias que são bem mais assim, macabras mesmo, obscuras e aquela coisa toda mais eroguro. E por isso que eu digo que esse mangá não é pra todo tipo de público, porque tem coisas aqui que realmente são, assim, ofensivas, eu diria. E se você não é acostumado a ler esse tipo de obra, eu acho que você vai ficar um pouco chocado ou enojado mesmo lendo, sabe? É importante destacar que quando eu falo que o mangá é grotesco, eu não me refiro a necessariamente violência ou coisas só nojentas, sabe? Como algumas pessoas podem pensar. Mas como eu mencionei pra vocês, esse é um mangá que é caracterizado como eroguro. Então ele não só vai ter algumas coisas grotescas no sentido da violência, mas também no sentido um pouco erótico. Então é aquele tipo de coisa que é um pouco mais nichado. Se você não é acostumado a acompanhar artes desse tipo, você pode realmente ficar bem enojado e não tem problema nenhum, é normal que você sinta assim, porque é uma obra que é realmente mais repulsiva, eu diria. Não é pra todo tipo de público, é um estilo muito específico, sabe? Que você, se você não entende muito bem o contexto disso daquilo, por que aquilo existe, você vai ficar um pouco perdido. Eu posso fazer um vídeo explicando melhor a história dessa contracultura, que é o eroguro, mas é uma coisa que eu também preciso pesquisar melhor, porque eroguro é uma coisa que existe desde os anos 30, então tem bastante coisa pra poder pesquisar e falar a respeito. Tendo isso em mente, vocês já estão cientes que esse mangá não é para menores de idade e também não é para sair lendo se você é uma pessoa que pode se sentir mal com facilidade, porque eu não quero que você se sinta mal, óbvio. Mas enfim, voltando a falar sobre as historinhas que tem no mangá, tem algumas que têm referências bem claras ao cinema também, principalmente o cinema um pouco mais violento dos anos 90, como Pulp Fiction, e também tem algumas historinhas sobre um mascotezinho do mangá, que é o ursinho, esse que tá até na capa, eu acho, que é um ursinho bem fofinho, entre aspas, que se disfarça ali e comete vários e vários crimes. Ele tá sempre presente aqui e ali nas histórias. E é engraçado de acompanhar isso porque ele encanta as pessoas e ninguém acredita que ele seria capaz de cometer nenhum crime. Então, é uma historinha bem grotesca, boba e cômica, eu diria. Por incrível que pareça, tem algumas historinhas nesse mangá que são um pouco mais inocentes do que as outras, sabe? Por incrível que pareça. Então, é um mangá que realmente se varia bastante. Talvez você fique um pouco confuso porque eu não expliquei muita coisa direito, mas é porque é difícil explicar porque não tem tanto o que explicar sobre esse mangá. São várias tirinhas aleatórias, algumas que se completam, outras não, mas elas geralmente giram em torno desse humor mais sombrio e também tem algumas coisas um pouco culturais ali japonesas, inclusive tem algumas que você talvez não vai entender. Eu não entendi várias porque eu não sou japonesa pra poder entender, mas tem uma explicaçãozinha no final da página, ainda bem. Inclusive, uma coisa que não é tão interessante sobre esse mangá, não é tão positiva, eu diria, é que ele não foi lançado no Brasil. Ou seja, pra você poder ler esse mangá, ou você tem que saber algum dos idiomas em que ele foi lançado, eu acho que inglês, italiano, francês e acho que espanhol também. Ou você vai ter que implorar pra alguém pra traduzir. Bom, eu não encontrei ele traduzido em português, eu li ele em inglês mesmo, mas eu acho que se esse mangá ganhasse um pouco mais de popularidade, ou se você realmente pedir para algum tradutor, você consegue, sim. Eu acho que já existem alguns projetos de pessoas que querem traduzir ele. Só que como ele é um mangá que não é tão popular, ele não fica numa lista de prioridades, eu acho. Por isso que ele não ganhou uma tradução. Bom, mesmo ele tendo o quê? Praticamente 30 anos. E esse é Palepole, um mangá que tem uma capa maravilhosa, super chamativa e bonita, honestamente. Eu li por causa da capa mesmo, eu vou ser sincera com vocês, e porque eu gosto de mangás que tem esse estilo mais grotesco. Inclusive, algumas pessoas já comentaram pedindo pra eu falar sobre mangás, e eu gosto bastante de conhecer coisas novas de mangá, de terror, principalmente esses que são um volume só, como esse. Mas, assim, eu não sei se todo mundo gosta de ver vídeos sobre isso, se interessa sobre isso. Se você gosta, você pode comentar, até me dando sugestão de algum que não seja tão conhecido,
porque os mais conhecidos eu provavelmente já li. Eu tive um período que eu era bem fanática por mangás assim, e eu gosto bastante de mangás nesse estilo um pouco mais controversos, sabe? Mas que também sejam mais, assim, inteligentes, não só puramente grotescos, sabe? Porque se é só puramente grotesco, não tem nem muito o que comentar a respeito, né? Mas enfim, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham achado esse vídeo interessante, não sei, mas eu espero que vocês tenham achado. Se vocês gostaram desse formato falando sobre mangás, me informem, porque aí eu posso produzir um vídeo melhor do que esse, que é o primeiro vídeo que eu faço nesse estilo sobre mangás, então eu acho que eu fiquei um pouco confusa aqui ou ali, mas é uma coisa que com um planejamento melhor eu posso fazer um vídeo melhor. Então, se for do interesse de vocês, comentem aí. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais!